E aí, tudo bem? Professor Marcelo Gomes, do exatasnota10.com. Seja muito bem-vindo ao nosso canal. Se você é novo por aqui, caiu de paraquedas, de repente estava pesquisando alguma coisa no YouTube, veio para aqui, eu peço humildemente que faça a sua inscrição para que esse trabalho possa alcançar outras pessoas que, assim como você, podem ter dúvidas em matemática, química ou física, seja para o Enem ou seja para qualquer outro concurso que você deseje fazer. O tema de hoje é análise combinatória, raciocínio lógico e probabilidade. Hoje nós vamos resolver 3 questões muito legais sobre esses 3 temas. E normalmente são temas que, quando caem não só no Enem, como também em qualquer outro concurso, o pessoal na hora entra em parafuso, a cabeça faz confusão, e normalmente são assuntos que deixam o estudante com muita dificuldade na hora de achar a resposta, tanto o raciocínio lógico, como a análise combinatória, como a probabilidade. Não é à toa que análise combinatória e probabilidade, principalmente, são considerados pelos estudantes que prestam o Enem ou que prestam qualquer outro concurso como as matérias mais difíceis, ou uma das mais difíceis, ao lado dos queridos logaritmos, tá? Mas aqui a gente vai ajudar você a entender um pouco melhor essa parte de raciocínio lógico. A gente vai mostrar para você que na hora de resolver uma questão de raciocínio lógico, você tem que ter calma, assim como você, quando se deparar com uma questão de análise combinatória, você tem que ter calma, tem que ler a questão, tem que ter paciência, tem que prestar atenção. A gente sabe que a prova é grande, que você tem um tempo, mas essas questões elas requerem realmente paciência e muita atenção. Tanto análise combinatória, como probabilidade, como as questões de raciocínio lógico. As de probabilidade, muitas vezes, elas são ainda mais difíceis do que a análise combinatória e raciocínio lógico. Por quê? Muitas vezes, para você entender probabilidade, você tem que entender antes a análise combinatória. Senão você não resolve a questão de probabilidade. Existem questões assim no Enem e também em outros concursos. Aqui a gente vai tentar deixar você um pouco mais calmo, no sentido de você acreditar que você pode ler uma questão de raciocínio lógico, ou probabilidade, ou análise combinatória, e prestar muita atenção naquela questão e resolver a questão. Se tem gente que resolve, por que você não resolve? E essas questões, elas se revestem de uma importância ainda maior quando você pensa que elas são questões que desempatam o certame. Ou seja, você tem aquela cadeia, aquele grupo de assuntos muito fáceis ou fáceis, que são questões que todo mundo acerta, e você tem também aquele grupinho de questões daquelas matérias mais difíceis que muita gente chuta e poucos acertam. E são justamente essas questões que vão desempatar o seu concurso, ou desempatar o seu vestibular, ou desempatar o seu Enem. Então, se você quer ser bem-sucedido, você não pode deixar de dar uma atenção especial a esses temas, como análise combinatória, raciocínio lógico, probabilidade. Não pode chegar na prova com a mentalidade de se cair eu vou chutar e seja o que Deus quiser, porque tem uma minoria ali na concorrência que não vai chutar e vai tomar a sua vaga. Então essas questões, elas são questões de desempate e são questões que por isso mesmo merecem o nosso maior respeito e a nossa maior consideração. E é por isso que agora a gente vai deixar de blá blá blá. Vamos aqui à primeira questão, que é uma questão da VUNESP, que é muito nos moldes de questões do Enem também. Vamos ler a questão. Um quebra-cabeças é formado por 1024 peças. Duas ou mais peças que já estão conectadas formam um bloco. Ao juntarmos duas peças individuais, fazemos um movimento e passamos a ter um bloco de duas peças. A ação de juntar bloco com bloco, ou bloco com peça individual, também conta como um movimento.
o menor número de movimentos necessários para montar esse quebra-cabeça é... Aí você fala para mim, ai professor, meu Deus do céu, se isso aí cair na minha prova, eu não vou nem tentar fazer. Um quebra-cabeças com 1024 peças. Ele está perguntando qual é o menor número de movimentos para montar um quebra-cabeça com 1024 peças. Eu não tento nem fazer, eu chuto. E aí seu concorrente não vai chutar, tá bom? Então, eu botei essa questão de propósito. É uma questão que, se caísse na minha prova, talvez eu ficasse assustado, mas eu não quero que você fique, tá? Porque o foco aqui é você. Então, nós vamos fazer essa questão e, durante a solução, a gente vai achar que ela segue um padrão muito legal que facilita muito a nossa resposta, tá? Bom, o quebra-cabeças tem 1024 peças, mas vamos começar de uma situação mais simples. Por exemplo, eu vou começar com duas peças, que é o caso mais simples que se tem. Duas pecinhas, uma aqui, e eu vou juntar essas duas peças. Quantos movimentos eu gerei? Um movimento, tá? Vamos passar agora para uma situação um pouquinho menos fácil. Três peças. Primeira pecinha, segunda pecinha, terceira pecinha. E vamos juntar essas três peças. Juntei a primeira com a segunda, juntei a segunda com a terceira e com isso eu gerei dois movimentos. Uma outra forma da gente juntar três peças é pegar um bloco que já está formado por duas peças e juntar com uma outra peça individual. Só que esse bloco que já está com duas peças, ele já gerou um movimento. Se eu juntar mais a terceira peça, eu vou gerar mais um movimento. E vou ter um total de dois movimentos. Então, olha só. Para duas peças, eu gerei um movimento. Para três peças, eu gerei dois movimentos. Vamos prosseguir com a nossa brincadeira aqui, que você vai ver aonde eu quero chegar. Vamos passar para uma situação um pouquinho mais complexa, que é a situação em que eu vou ter quatro peças. Lógico, calma, que eu não vou fazer até 1024 peças, porque antes disso a gente já vai entender qual é a da parada aqui, tá? Então vou botar quatro peças, vou juntar todas elas, juntei a primeira com a segunda, juntei a segunda com a terceira, juntei a terceira com a quarta, e assim eu gerei três movimentos. Uma outra maneira de você juntar quatro peças é pegar um bloco de duas peças e juntar com outro bloco de duas peças. Só que o primeiro bloco de duas peças já gerou um movimento. O segundo bloco de duas peças também já gerou um movimento. E se eu juntar os dois blocos, eu vou gerar mais um movimento. E eu vou ter aqui três movimentos, tá? Então, olha que legal. Para duas peças, um movimento. Para três peças, dois movimentos. E para quatro peças, três movimentos. Ah, professor, mas tem uma outra maneira de eu juntar quatro peças, que é essa daqui, ó. Um bloco de três com um bloco de uma peça, que nem é bloco, é uma peça individual. Bom, para formar esse bloco de três peças, nós já vimos que são necessários dois movimentos. Se eu juntar a peça individual ao bloco, eu vou ter mais um movimento. Logo, eu vou ter três movimentos. Então, olha o padrão que está se formando. Duas peças, um movimento. Três peças, dois movimentos. Quatro peças, três movimentos. Olha que legal. Ah, professor, já saquei. Mas algum colega seu não sacou. Então, vamos passar para cinco peças. Aqui, 1, 2, 3, 4, 5 peças. Vamos lá. Juntei a primeira com a segunda, juntei a segunda com a terceira, juntei a terceira com a quarta, juntei a quarta com a quinta, e você contou aí os movimentos? Eu contei. 4 movimentos. Ah, professor, mas tem uma outra forma de eu juntar 5 peças. Eu pego um bloco de duas peças
junto com outro bloco de 3 peças. Tá legal. Então vamos fazer assim. Esse bloco de 2 peças gerou um movimento. Esse bloco de 3 peças gerou 2 movimentos. Se eu juntar um bloco com o outro, eu vou gerar mais um movimento e eu vou ter 4 movimentos. Ah, professor, mas tem ainda um outro jeito, que é esse jeito aqui, ó. Vamos fazer. É um bloco de 4 peças, juntando com um bloco de uma peça, que nem é bloco, é peça individual. Legal. Só que a gente não pode esquecer que para formar esse bloco de 4 peças, eu precisei de 3 movimentos. A gente viu isso antes. Se eu for juntar mais uma peça, eu vou gerar mais um movimento e vou ter 4 movimentos. Então, olha que legal. 2 peças, um movimento. 3 peças, 2 movimentos. 4 peças, 3 movimentos. 5 peças, 4 movimentos. E aí a gente já começa a ver uma coisa legal. Se fossem 6 peças, seriam 5 movimentos. Se fossem 7 peças, seriam 6 movimentos. Se fossem 10 peças, seriam 9 movimentos. Se fossem 50 peças, seriam 49 movimentos. Se fossem 500 peças, seriam quanto? 499 movimentos. E se forem 1024 peças, serão, aí claro que você já deve estar me respondendo, 1023 movimentos. A nossa resposta está aqui, ó. É a letra D de dado. 1023 movimentos é a resposta da questão, tá bom? Antes de passar para a segunda questão, eu tenho aqui uma dica muito legal para te dar, que é o curso Equaciona Matemática do professor Paulo Pereira, que já ajudou mais de 50 milhões de pessoas no Brasil, em Portugal, em Moçambique e em Angola. É um curso legal porque você não precisa estar online para assistir às aulas. Você pode baixar as aulas e assistir em algum momento tranquilo da sua vida em que você tiver essa disponibilidade de aprender matemática. Além disso, o curso conta com monitores e está com uma promoção muito legal. Se você clicar aqui no link que está na descrição, você vai ter acesso a essa super promoção, mas corra que é por tempo limitado. Clica no link, estuda lá o curso, você vai ver algumas informações lá na página do curso. Se você gostar, você não vai se arrepender de adquirir esse super curso do professor Paulo Pereira. É um curso de matemática que vai te apresentar os assuntos de uma forma simples, objetiva, dinâmica, que vai fazer com que você aprenda matemática muito rápido. Não só raciocínio lógico, análise combinatória, probabilidade. O curso é completo. Não é igual esses cursinhos que ficam vendendo por aí, em que o professor dá aula superficial, ele finge que ensina e você finge que aprende. Não. O curso do professor Paulo Pereira tem ajudado muitas pessoas e pode ajudar você também a alcançar o seu objetivo. É um curso completo, é um curso profundo que vai fazer realmente você aprender a matemática como deve ser aprendida. Tá legal? Clica na descrição, não dá bobeira e aproveita a super promoção que com certeza você não vai se arrepender. Dada a dica, a gente volta aqui para as questões. Vamos à segunda questão, que é uma outra questão da VUNESP, também muito nos moldes do Enem. Vamos ler a questão. O técnico de uma seleção de basquete precisa convocar mais 4 jogadores para compor a sua equipe. Ele decidiu que esses jogadores serão convocados considerando-se apenas atletas pré-selecionados de 2 equipes, A e B. Da equipe A serão convocados 2 atletas dentro de um total de 3 pré-selecionados. Então, na equipe A, eu tenho 3, desses 3 quero escolher 2. Da equipe B, serão convocados 2 atletas dentro de um total de 4 pré-selecionados. Então, na equipe B,
eu tenho 4 atletas, desses 4 eu quero escolher 2. E aí eu vou juntar 2 da equipe A mais 2 da equipe B e vou formar os 4 atletas adicionais que o técnico está querendo aí levar para a seleção, tá bom? Continuando aqui. Se todos os atletas têm igual potencial de jogo, o número de grupos diferentes de 4 jogadores convocados que poderão ser formados é... Bom, basicamente, o que o cara quer fazer aqui? Da equipe A, ele quer tirar 2 atletas de um total de 3, e da equipe B, ele quer tirar 2 atletas de um total de 4. Portanto, trata-se de um problema de combinação, tá? Combinação. Por quê? De cada grupo, eu quero selecionar 2. Do grupo A, eu tenho 3, quero selecionar 2. No grupo B, eu tenho 4, quero escolher 2. Então, eu estou trabalhando com combinações. Basicamente, para você achar o total de equipes de 4 atletas que podem ser formadas, o que você vai ter que fazer aqui? Você vai ter que achar o número de combinações de 2 atletas dentre esses 3 pré-selecionados da equipe A, tá? Vai ter que também achar o número de combinações de 2 atletas dentre esses 4 pré-selecionados da equipe B e multiplicar um resultado pelo outro. Ah, professor, mas isso aí é muito difícil, se cair na minha prova eu vou chutar. Calma, que eu vou te convencer a não chutar. Não chuta, não chuta. Calma que eu vou te convencer. Aqui, ó, solução da questão. Vamos lá. Primeira equipe. O número de duplas que eu posso formar a partir de um grupo de 3, ou seja, o número de duplas que eu posso formar com 3 atletas, refere-se à combinação de 3 tomados 2 a 2. Então, desses 3, vou tomar 2 a 2, eu estou calculando a quantidade de duplas que podem ser formadas com esses 3 atletas pré-selecionados. É a combinação de 3 tomados 2 a 2. A fórmula da combinação, se você não conhece, ela está aqui. Aí você olha, ah, professor, isso aí eu não entendi nada. Tá bom, é a fórmula da combinação. Fórmula geral, vou falar para você. Combinação de n elementos tomados P a P é igual a fatorial de n sobre P fatorial que multiplica n menos P fatorial. Tá bom? Então, combinação de n elementos tomados P a P é o n fatorial sobre o P fatorial que multiplica n menos P fatorial. Então, combinação de 3 tomados 2 a 2, quem é o n é 3, quem é o P é 2, então a fórmula fica n fatorial, que é o 3 fatorial, dividido pelo P fatorial, que seria o 2 fatorial, vezes n menos P fatorial, que seria 3 menos 2 fatorial. Essa é a fórmula, tá? Desenvolvendo aqui os fatoriais, eu vou ter o seguinte. 2 fatorial é 2 vezes 1, que é 2, tá? E 3 menos 2 fatorial é 1 fatorial. Desenvolvendo, eu vou ter 3 fatorial é 3 vezes 2 fatorial. Como 1 fatorial é 1 mesmo, então 2 fatorial vezes 1 fatorial dá 2 fatorial, que é o denominador aqui, tá? Então vai ficar 3 fatorial vezes 2 fatorial sobre 2 fatorial. Eu vou simplificar isso com isso e vou obter 3, tá? Na segunda equipe, o que eu tenho? Eu tenho uma escolha de duplas dentre os 4 atletas pré-selecionados. Então, eu tenho uma combinação de 4 tomados 2 a 2. E isso vai ser fatorial de 4 dividido por fatorial de 2 vezes fatorial de 4 menos 2. Desenvolvendo, eu tenho em cima fatorial de 4, fatorial de 2, e 4 menos 2 é 2, então eu fico com 2 fatorial à direita também. Desenvolvendo, vamos lá. 4 fatorial
é 4 vezes 3 vezes 2 fatorial, tá? O 2 fatorial é 2 vezes 1, que é 2, e ficou 2 fatorial justamente ali na direita, tá bom? Esse 2 fatorial eu vou simplificar, vou ficar com 4 vezes 3, que é 12, dividido por 2, 6. Então, eu tenho 6 maneiras de escolher duplas dentre os 4 atletas pré-selecionados da equipe B e tenho 3 maneiras de escolher duplas dentre os atletas pré-selecionados da equipe A, tá bom? E agora vem a grande pergunta. De quantas maneiras eu posso formar esses grupos de 4 atletas? Repara o seguinte, na primeira equipe, eu tenho 3 duplas que podem ser formadas. Cada uma dessas 3 duplas que podem ser formadas na primeira equipe pode combinar com cada uma das 6 duplas da segunda equipe. Ora, se cada uma das 3 duplas da primeira equipe pode ser combinada com cada uma das 6 duplas da segunda equipe, eu vou ter um total de grupos possíveis igual a 3 vezes 6. Ou seja, eu vou ter um total de combinação de duplas possíveis igual a 3 vezes 6. E quando eu combino duas duplas, eu formo justamente um grupo de 4. Logo, eu tenho 3 vezes 6 maneiras de formar esses 4 atletas. E 3 vezes 6 é 18, o que equivale à nossa querida letra B. Querida porque se fosse na prova eu achasse a resposta, eu ia amar essa questão. Vamos lá. Última questão FCC, também não é do Enem, mas se você vai fazer o Enem, fica calmo que tem uma vantagem nisso. Porque essas questões que já caíram no Enem, muita gente no YouTube já resolveu. Então essas questões estão batidas. Aqui é questão inédita, que está nos moldes do Enem e que não está batida, que pode te ajudar bastante. Então vamos lá. Em um escritório trabalham 10 funcionários. 5 do sexo feminino e 5 do sexo masculino. Dispõe-se de 10 fichas numeradas de 1 a 10, que serão usadas para sortear 2 prêmios entre esses 2 funcionários. E para tal, cada mulher receberá uma ficha numerada de 1 a 5, enquanto que cada homem receberá uma numerada de 6 a 10. Se para o sorteio as fichas das mulheres forem colocadas em uma urna M e as dos homens em uma urna H, então, ao se sortear uma ficha de cada urna, a probabilidade de que em pelo menos uma delas seja marcado um número ímpar é D. Então é o seguinte, esse escritório tem 10 funcionários, tem 5 mulheres e 5 homens. As mulheres receberam ficha de 1 a 5, tá? Os homens receberam fichas de 6 a 10, tá? Beleza. As fichas de 1 a 5 das mulheres vão ser colocadas numa urna M. As fichas de 6 a 10 dos homens serão colocadas numa urna H. Beleza? O enunciado está perguntando o seguinte. Olha, eu vou sortear uma ficha de cada urna. Eu vou puxar uma ficha da urna M e uma ficha da urna H. E aí eu vou querer saber o seguinte. Qual é a probabilidade de que pelo menos uma dessas fichas seja um número ímpar? Puxei uma da urna M, puxei outra da urna H e o enunciado pergunta. Qual é a probabilidade de que pelo menos uma dessas fichas que foram puxadas seja um número ímpar ou represente o número ímpar? Tá? Bom, eu tenho algumas possibilidades. Eu posso puxar uma ficha ímpar de N e uma par de H. Satisfaz. Eu posso puxar uma par de M e uma ímpar de H. Satisfaz. Eu posso puxar uma ímpar de M
e uma ímpar de H e também satisfaz, porque ele colocou o termo pelo menos. Então, pelo menos uma vale duas também, tá? Então, eu tenho essas três possibilidades de satisfazer o que o enunciado está querendo. Vamos com calma aqui. Fichas ímpares da urna M são aquelas de 1 a 5. 1, 3 e 5 são as ímpares. Logo, eu tenho 3 ímpares de um total de 5 na urna M. Fichas ímpares na urna H, aquela que recebeu as fichas de 6 a 10. Então, as ímpares são a 7 e a 9. E eu tenho duas fichas ímpares de um total de 5 na urna H. Tá bom? Então, qual é a probabilidade de pelo menos uma ímpar na hora que eu puxar uma de cada urna? Vamos fazer. Probabilidade de uma ímpar de M e uma par de H, mais probabilidade de uma par de M mais uma ímpar de H, mais probabilidade de uma ímpar de M e uma ímpar de H. A primeira probabilidade ali, ó. Uma ímpar de M e uma par de H. Bom, M tem 3 ímpares de um total de 5. Logo, a probabilidade de sair uma ímpar de M é 3/5, tá? E uma par de H. Regra do E é uma multiplicação, tá bom? Então, qual é a probabilidade de sair uma par de H? Bom, se H tem 2 ímpares, então tem 3 pares de um total de 5. Então, probabilidade de sair uma par de H, 3/5. Vamos agora à outra probabilidade. Probabilidade de sair uma par de M. Ora, se eu tenho 3 ímpares em M, eu tenho 2 pares de um total de 5. Então, probabilidade de uma par de M, 2/5. E uma ímpar de H, regra do E, vezes, tá? A probabilidade de sair uma ímpar de H, se eu tenho 2 de um total de 5, é 2/5. E, por fim, a probabilidade de sair uma ímpar de M e uma ímpar de H. Probabilidade de sair uma ímpar de M. Se eu tenho 3 ímpares de um total de 5, probabilidade 3/5. E uma par de H, regra do E, vezes uma ímpar de H, né? Então, se eu tenho 2 ímpares em H de um total de 5, probabilidade 2/5. E aí, fazendo essa conta, se eu tiver saco e no concurso tem que ter, se eu fizer essa conta, eu vou achar 19/25. Ah, professor, mas não tem 19/25 lá em cima nas opções. É porque você não fez a conta de dividir. Se eu dividir 19 por 25, vai dar 0,76 ou 76%. E isso equivale à nossa letra E, 76%, tá bom? Então, realmente, eu espero ter te ajudado com esse vídeo. E agora que você ficou aqui até o final, eu vou te premiar com uma dica muito legal. Se você olhar na descrição, você vai ter ali um link para um e-book. Esse e-book se chama Análise Combinatória. São 35 questões do Enem de análise combinatória e raciocínio lógico resolvidas e comentadas pelo professor Marcelo Gomes, esse que vos fala, tá bom? Então, esse e-book está aí de graça. Se você está com dificuldade de análise combinatória e raciocínio lógico, não perde essa oportunidade. Vai lá, baixa o e-book, você não paga nada e você, com toda certeza, vai aprender muito sobre raciocínio lógico e análise combinatória. Combinado? E vai lá no curso do professor Paulo Pereira também, porque esse curso já ajudou muita gente, já ajudou milhões de pessoas e eu tenho certeza que pode te ajudar e está na promoção, tá bom? Então, pessoal, fiquem com Deus, obrigado por assistirem o vídeo
e até a próxima.